Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Que alegria estar falando aqui com vocês mais uma vez. Já faz um tempinho que eu tô canalizando algumas informações, mas como alguns de vocês. Vocês ouviram? Bom, vamos lá, vamos seguir. A Mini. Eu esbarrei aqui. Bom, gente. Vocês devem imaginar, né? Para quem já ouviu alguns dos meus vídeos e também que está inserido de alguma forma direta ou indireta com a transição planetária e com a importância, né, que nosso país, o Brasil, tem, né? Bom, não sei se alguém de outro país talvez esteja assistindo, né, nesse momento, mas enfim, fato é que nós estamos passando por um momento bem delicado, né? Eu e muitas pessoas que são sensitivas, né? Com a mediunidade mais aguçada, porque todos nós temos mediunidade, né? Tem dias que, ainda mais quando a gente baixa a nossa guarda, não sei se é a palavra certa, mas quando a gente fica um pouco mais vulnerável diante das situações, né? Tem situações que a gente passa que acaba chateando, e por mais que a gente faça todo esse processo, né, que eu abordei nos últimos dois vídeos, né? Os vídeos passados. Gente, desculpa, eu tô bem cansada, mas eu preciso fazer esse vídeo. Eu ia até falar de alguns assuntos, mas como as eleições estão próximas, aí eu meditei agora há pouco e aí eu recebi a mensagem de que não, só fala sobre essa parte, né, que está relacionado com as eleições. Então, nosso país é um país, né, que vem passando aí por coisas boas, né, apesar de não ser noticiado aí pela grande mídia, né, da forma que deveria. E muitos de vocês sabem, né, o motivo, mas a gente ainda encontra, né, os meios de comunicações, a mídia, né, jornal, revista, enfim, sites, que estudiosos, né, que passam a informação de forma, né, clara, verdadeira, e não só uma vez, né, na semana. Então, o que eu preciso passar é o seguinte, gente. Principalmente para as pessoas que estão afastados um pouquinho dos assuntos de política, que estão indecisos, e até mesmo os que, de repente, por uma forma de protesto, né, vão votar num candidato que já fez, né, tanto mal para o nosso país e de forma já comprovada, né? Inclusive, não só nesse debate como em outros, de ontem, né? Foi até abrindo um parênteses aqui, foi que o momento não tá intenso para nós
justamente unirmos as forças, né? Para focarmos aí nesse momento importante, porque é claro que o bem, né, tá acima, mas se a gente abrir a guarda, deixar o campo aí propício para o mal entrar, ele entra, né? Então a gente tem que o quê? Que unir as forças. E eu até e uma das coisas importantes que eu vou passar aqui para vocês é justamente que eu vi, né, alguns comentários, né, as pessoas, tá bom, ora, mas não precisa ficar orando, na verdade não é Deus que vai votar, é você que vai votar, né? Sim, é verdade, somos nós que vamos votar, mas nós não podemos esquecer, gente, que a oração é muito importante, sim, né? Nós clamarmos, nós ajoelharmos, faz a diferença. E por quê? Isso foi até objeto de um vídeo meu lá, quando eu abri o canal, em final, né, de janeiro, fevereiro. Eu acho que esse foi depois, acho que foi em março ou abril que eu fiz lá, que eu falei sobre o portal, né, as energias, né, que nós precisamos emanar e né, elevar essa vibração energética, que é importante. Por quê? Né? Então, isso que eu canalizei. Nós temos a denominada egrégora, né? O que é a egrégora? A egrégora é a força espiritual, né? Que consiste nessa somatória de energias mentais e emocionais, né? De duas ou mais pessoas, né? Grupos, né? E que, obviamente, quanto mais nós elevarmos, quanto mais nós vibrarmos para o mais, né? Melhor será para nós alcançarmos aí as almas e os corações mais fechados, né? Que às vezes diante das adversidades da vida, algumas pessoas acabam até desacreditando de Deus, de uma série de outras coisas, de que não vou vivendo e não quero mais saber de política, não quero mais saber disso ou daquilo, tá? Mas é importante que nós façamos a nossa parte, né? Não só orando, mas que é importante, como eu falei aí, da egrégora, né? Para nós elevarmos aí a vibração energética, né? E também nós realizarmos o nosso processo de aquilo que eu falei nos últimos 2 vídeos, né? Para realmente a gente verificar, né? Independentemente de quem você votou, né? Nas últimas eleições. Aliás, e até mais para quem não votou para o nosso presidente, né? Para o Bolsonaro. Então, que às vezes fica difícil, né? Para algumas pessoas pegar e fazer essa análise e ser justo e deixar o ego de lado e falar, não, realmente, né? Eu errei, né? Porque eu me lembro de muitas pessoas, de pessoas conhecidas, né? Não esqueço de várias, né, de várias publicações, de ele vai dar o golpe, né? Vão suceder uma série de violências e abusos contra os homossexuais, né? Os LGBTs. Ele vai, enfim, uma série de coisas que chamaram e falaram que ele ia fazer, né? E a gente tá vendo outra coisa, né, gente? A gente observa
E diante dos fatos, é isso que eu chamo a atenção de vocês também, que eu canalizei hoje, é justamente para vocês não pegarem nesse momento, né? Faltam, né, poucas horas aí para nossas eleições, né? Então, para nós não pegarmos frases soltas, deixa eu ver alguma coisa, deixa eu pegar aqui né? Vamos realmente fazer aquela análise, né? Não, o que tá, esse aqui estava preso, o porquê que ele não tá preso, né? E procurar em fonte segura, porque dá para fazer. Não precisa levar um dia todo, dá para você se inteirar, você que estava um pouco afastado, né? Desses assuntos. Então, tem coisas que não tem o que não é, né? Por exemplo, o dinheiro que foi devolvido, né? Que vieram do exterior, né? Não só do exterior, que envolveu também, né? O exterior, Suíça, né? Estados Unidos. Como é que apareceu esse dinheiro, né? Brotou? Ontem até o Ciro, né? Brincou, né? Com isso, enfim. Não só ontem isso foi abordado, né? Mas em outros tantos encontros aí, não só em debates, né? Então tá, são bilhões, gente, que foram devolvidos. Agora o Lula não foi inocentado, não foi absolvido, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu, né? A suspeição aí que ele deveria ter sido julgado por Brasília e não por Curitiba. Depois de todo o processo, tudo que já tinha finalizado, né? Enfim. E todas as outras coisas, gente, que a gente já sabe, né? Das obras inacabadas, do mensalão, né? Dos repasses aí para as ditaduras, né? O dinheiro nosso, né? Repassado para a construção de hidrelétrica, né? Enquanto ele mesmo afirmou, né? Esses dias aí falando que deveria ter sido concluído, né? A transposição do Rio São Francisco em 2012, né? E aí vem a gestão aí do Bolsonaro e no meio de uma pandemia e tudo mais, né? Resolve, conclui, né? Sem contar as estradas e tudo mais, gente. Que mais? Que vai acabar com Bolsa Família. A gente viu aí o auxílio emergencial, né? Histórico aí no mundo, né? Qual país que deu essa quantia em dinheiro, né? Para os seus cidadãos. Então, essa análise, gente, né? As empresas que foram beneficiadas aí com as medidas do governo para não na época mais crítica aí da pandemia, para não demitir os funcionários e tudo mais, né? Então, assim, gente, né? Vamos fazer uma análise. Vamos lembrar, né, aqui um exemplo, Olavo de Carvalho, né? Ele era comunista e depois ele viu, não, tá tudo errado. É nobre a gente reconhecer que, não, tudo que eu pensei, que eu falei, não é bem isso. Pode até ser que você não concorde com uma coisa ou outra, mas o que você vai falar de um ministro como Tarcísio, o que ele fez, né? Marcos Pontes, Guedes, por mais que você não concorde com uma coisa ou outra, mas a realidade a gente não pode fugir aos dados, né? Então vamos lá. Ai, meu Deus. Então tá, nós não podemos fugir aos dados, gente. Eu vou tentar com a inflação, né? Todo mundo, vai ter inflação.
Nós estamos aí. Todo mundo que até quer saber o que está acontecendo com o Brasil. Aliás, eu sugiro vocês acompanharem o canal do Daniel Lopes, né? É muito interessante, ele só traz realmente os dados realmente verdadeiros, né? Então, nós estamos com deflação, né? Superávit primário, né? Aí as contas, né? A receita, né? Maior que as despesas, né? A energia, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo lá na Europa, né? A crise aí energética e o nosso agronegócio bombando, assim, muita coisa, né, gente? Era para nós estarmos aí, a gente está reclamando diante de tudo que nós passamos, diante de tudo o que o presidente Bolsonaro, como ele pegou, né, o país. E passamos por uma pandemia, todo mundo foi vacinado, quis ser vacinado, foi vacinado, né? Então, é para nós realmente pararmos, refletir, né? Não deixar o nosso ego, porque a gente sim responde proporcionalmente, né? É a justiça divina, é a lei do retorno. Então, não quer dizer porque, já errei mesmo e vou fazendo, você só vai, né, agravar mais a sua situação lá na frente, em razão do quê? De ego, né? Então, duas coisas importantes, gente, que vamos orar, não, 3, vamos orar sim, para elevar essa vibração energética, tá? E adentrarmos aí aos corações mais resistentes, mais duros, no sentido de verificar a verdade, os dados que estão aí, né, para nós realmente tomar conhecimento. Para quem estava, né, quando entrava em política, mudava a estação do rádio, ou, enfim, não queria saber, estava lá na internet, passava o dedo para não ver sobre política, porque é tudo a mesma coisa. Não é, gente, tá? Não é. Então, pensem bem a hora de digitar lá, tá? Porque o acesso, né, às fontes seguras estão aí e nós vamos sim responder por isso. Aqueles que votaram, não vai ter como falar, eu não sabia, né? Por isso que tem aí, né, os sites confiáveis, né? Os podcasts, as pessoas, né, que são especialistas no assunto, né? Então a gente hoje, ainda mais hoje, né, com essa facilidade que nós temos de constatar, né, essa fonte é segura, né? Temos esse jornal, esses são confiáveis, esse site é confiável, tem como a gente constatar, né? Então, é essa análise, gente, que é importante nós realizarmos nessas últimas horas aí. E não pegarmos aí frases soltas, né? E bom, uma outra coisa que eu gostaria de falar também é do Brasil Paralelo, gente. Lá tem conteúdos incríveis. Eu acredito que muitos de vocês devem já ter acesso, né? E outros já ouviram falar, mas realmente, gente, olha, é algo que realmente foi enviado de Deus, esse povo aí. Esse pessoal. Eles são ótimos, ótimos. É um resgate da nossa história. São cursos maravilhosos. Eu ainda não tive a oportunidade de ver todos, mas, assim, gente, coisas que eu já sentia
por textos, né, que eu li aqui e ali, mas eles fazem uma análise, por exemplo, a face oculta do feminismo, gente do céu, assim, a guerra do imaginário, né, e que eu presenciei aqui na minha casa, né. Eu não vou me estender muito com relação a isso, mas só resumindo, já que eu falei da guerra do imaginário, é uma síntese da síntese aí, mas é justamente essa inserção, né, de imagens com envolvida num entretenimento, né, que faz com que você ache engraçado, como aquela série lá, como é que é a famosa americana Friends, né? Eu nunca, uma vez acho que eu vi na casa de uma amiga, não gostei, engraçado, né? E ali eles falam, né? Quantos parceiros cada um teve, né? Sobre lá a questão lá de uma das atrizes lá que estava grávida, casada, e aí deixou o marido para ficar com uma mulher. E como que estava o contexto político na época e outras coisas mais ali de pornô e tudo mais, aquilo que vai colocando como uma forma engraçada e tudo, e você vai absorvendo tudo aquilo, né? E agora que eu passei, gente, eu vou até... Isso eu vou falar, né? Foi do filme da Disney, aí, do Buzz Lightyear, né? Do filme livre da Disney. Eles começaram a ver, eu tava fazendo uma outra coisa, daqui a pouco a minha filha vira pra mim e fala: mamãe, você... acho que você estava enganada. Eu, como assim, filha? Mulher com mulher sai bebê sim da barriga. Eu amo. Como? Alô? Sim, mamãe. Sai, olha aqui. Aí quando você vai ver a sequência de imagens, realmente para uma criança, né? Na época ela estava com 6 anos, né? Aí depois eu fui ver as críticas e tudo mais, que foi proibido em razão do beijo, né, do beijo homossexual, que foi uma bitoquinha, e falar, nem foi tanto assim, não sei o quê. Mas aí, gente, olha só, é muito mais além, né? Porque a sequência que eles mostraram lá, mostra de forma cronológica, assim, rápida, né? A mulher grávida e depois de um tempo já chega lá a companheira dela com um filho já grandinho e tal. Então, realmente, né? É a companheira, mulher lá na cabeça da minha filha, mulher, e ela tava grávida, né? E minha filha ainda virou pra mim assim, não foi adotado, né? Não é adoção, né? Foi adotado. Ou fui eu que falei isso? Ai, gente, agora eu tô até me confundindo, mas enfim. O fato é que ela entendeu isso, né? E aí eu tive que explicar, não, filha, pode ter adoção, né, de pessoas do mesmo sexo e tudo, mas mulher com mulher, né, tem um bebezinho na barriga, não pode, não dá, tem que ter um espermatozoide, tem que ter um espermatozoide. Então, até isso faz na nossa cabeça, né, essa confusão. Né, onde essa era uma das ideias lá de uma das feministas lá, a Valerie Solano, a Solane Smith, não, Smith, Firestone, eu lembro uma delas, uma das mais radicais. Elas, né,
queriam que os bebês fossem realmente fabricados em laboratórios, né? Que a ciência avançasse e chegasse a esse ponto, né? De não ter nenhum homem, inclusive. Mas enfim, isso vou deixar para falar isso do Brasil Paralelo. Aliás, gente, eu não sei se eu falei quando eu abordei isso, o Brasil Paralelo tá com... Então, eles têm filmes, cursos, tem vários pacotes, né? Eles têm... E os filmes passam por uma triagem, inclusive infantil. Agora vai ter o Teatro das... Já foi, né? Ainda não. Teatro das Tesouras, o Entre Lobos, a Guerra do Imaginário, a Última Cruzada, né? Então, assim, vale a pena. Então, a promoção que tá tendo é 2 por 1, né? Você compra uma assinatura e ganha, salvo engano, uma básica, né? E, bom, gente, é isso. Eu não vou... Já ficou bastante, mas vamos... depois eu vou deixar pra falar de outros assuntos aí que eu canalizei. Só uma coisa interessante, gente, que eu vi algumas pessoas comentando, é importante isso, sobre o filme do José Arigó, né, do Predestinado. Eu fui ver, aliás, eu fui 2 vezes, o cinema tava com promoção, né, que era o mês lá do cinema, do aniversário do cinema, né, eu aproveitei para ver 2 vezes, que eu queria, a primeira vez que meus filhos estavam no acampamento. Aliás, eu vou falar sobre isso, sobre essa experiência, para quem tem filhos aí, né, bem bacana a experiência deles lá no acampamento, e um divisor de águas na minha vida, 4 dias sem meus filhos. Mas, bom, o que eu queria falar, gente, é que eu vi algumas pessoas falando, o João de Deus, misturando José Arigó com João de Deus, né? Sim, o João de Deus é uma outra, são pessoas diferentes, tá, gente? E o João de Deus já tinham certos indícios, apesar de pessoas famosas internacionalmente, inclusive a Naomi Campbell, a Oprah, né? E outros, né? Tantas, internacional como os nossos também, né? Artistas famosos que foram e presenciaram coisas incríveis do João de Deus, mas ele tinha certas condutas dele realmente antes de ser descoberto toda a questão aí dos abusos, né? Mais de 320 mulheres, né? 320 mulheres. Ele já tinha lá foi levantado, né, um patrimônio lá de milhões, 20 milhões ou mais lá dele. Tinham estabelecimentos, né? Tinha loja lá no nome dele e outras coisas mais inconsistentes já antes de constatarem, né? Todos esses abusos aí dessas mulheres, né? Que denunciaram, né? Ele. E que já foram, né? Ele já foi julgado. E então, gente, são pessoas, tá? Diferentes. Bom. Bom, acho que é isso, gente. Então, ótimas eleições para todos nós, gente. Vamos, sim, ajoelhar, clamar. Desculpe-me aí, eu tô bem cansada. E tenho sentido toda essa energia. Porque é tenso, a gente sabe que por mais que a gente ore e tudo, tem dias que a gente tá mais para baixo, e aí, como eu falei, esse campo fica um campo propício aí, né? Fértil para as coisas do mal, né? Para as energias negativas.
Então, vamos elevar essa vibração energética, né? Importante. E vamos pensar bem na hora da gente digitar, né? E não esquecer que é nobre, sim, nós reconhecermos, né, os nossos... De saber, né, eu errei, ok, vou... não dá para eu votar nesse candidato, né? E realmente você ser justo, né, com tudo que... com todo o conhecimento, com tudo o que é, que dá para nós realmente pegar e falar, não, isso é, não tem como, né? Falar que não. Né? Contra fatos não há argumento. Né? E fatos, obviamente, analisados sobre um contexto, né? Porque às vezes a gente pega uma situação isolada, né? Então, contra fatos, né, que foram analisados com todo o contexto, não há argumentos. Mais ou menos isso. Boa noite, gente. Até a próxima. Espero que tenha feito aí algum sentido do meu vídeo para vocês. Desculpa. Algum erro. Desculpe-me aí, algum erro de espiritualidade. Um beijo enorme, gente. Tchau, tchau.